Om Arunachalaramana. Saudações, amada Sangha. Nós recebemos aqui a pergunta da amada Gilda, que trouxe aqui para a gente refletir um pouco sobre o tema que, enfim, vamos ouvir o áudio. Estamos com o áudio aqui da pergunta. Escutemos. Oi, Ananda. Bom dia. Então, eu resolvi te fazer um pedido que tomara que você possa me ajudar. Eu gostaria que você gravasse um áudio, se não for te pedir demais, assim, descrevendo o máximo que você pudesse sobre egoísmo, né? O que seria realmente o egoísmo, né? Explicitando isso com detalhamento, o máximo que você pudesse. Nossa, Ananda, eu gostaria tanto, se você pudesse fazer esse carinho, eu ia amar. Eu estou precisando da sua fala na questão que tem a ver com o egoísmo. Eu te agradeço demais se você puder me ajudar nessa instância. Muito obrigada. Muito bem, agradecemos profundamente a questão. Esse então é o tema egoísmo, o egoísta. Só eu vou falar. Ô louco! Não, só eu vou falar. Ô louco! Porque eu acho que o que eu tenho a dizer é mais importante do que o que você tem a dizer. Mas isso é muito egoísmo da sua parte. Ah, é mesmo? É o tema. Ah! Muito bem, eu olhei e achei que esse tema poderia ser abordado por nós dois juntos. Gratidão, Mohini, pela presença. Gratidão, irmã, por essa questão. Gratidão a todos. A gente não preparou material algum, a gente não fez uma preparação para poder responder sobre isso, para que possa surgir a resposta a partir do nosso próprio coração, da nossa profundidade, né? Mas, então logo a pergunta foi apresentada, a primeira brincadeira linguística, digamos assim, que surgiu foi: assim como há o Shaivismo, o Vaishnavismo, o Budismo, o Cristianismo, há também o egoísmo. O egoísta, ele segue a religião do ego. Ele é um fanático. Veja, a grande maioria de nós seguimos a religião do ego. Algumas pessoas não são tão, assim, frequentes, não são tão carolas. Essas pessoas têm um pouco mais de altruísmo. Agora, há aqueles que são um pouco mais carolas, que frequentam com mais frequência mesmo, e tem aqueles que são fanáticos. O egoísta, ele é um fanático do ego. Ele tem o seu ego como a sua própria religião, seguindo os ditames, as leis, as regras, os códices de conduta do ego, que nada mais é do que um agravamento daquilo que já é a religião de todos, ou seja, a ideia de se ser um ente separado, independente, limitado. Então a gente vai entender um pouquinho aqui esse termo que tanto a gente usa e que o Ananda está traduzindo como sendo um agravamento dessa ideia de se ser separado, e que a gente também pode dizer que, junto com esse agravamento de se ser separado, que nós podemos chamar de ego, existe uma identificação muito forte com essa identidade separada, esse que a gente entende como eu, e que na verdade não corresponde à nossa verdadeira identidade, mas é aquilo que a gente acredita que a gente é. E nessa composição existem uma série de características que vão sendo aprendidas, construídas, lapidadas, enfim, moldadas ao longo da vida. Então, na verdade, essa identificação diz respeito a um conjunto, como se fosse um baú, uma caixa com um conteúdo que foi sendo agregado ao longo da história, e eu acho que desde a vida intrauterina, porque provavelmente o ego já vinha sendo construído
lá dentro, né, com os desejos daqueles que estavam aguardando a nossa chegada. Aliás, se a gente puder dar um pouquinho de liberdade assim para mística hindu, na verdade isso está sendo colocado dentro dessa caixinha aí, tem muitas vidas, né? E aí isso só soma, porque mesmo as expectativas da nossa família estão relacionadas com expectativas de muitas e muitas vidas. Exatamente. E também existe, né, aquela percepção que foi trazida por muitos sábios em muitas escrituras, isso acaba se apresentando, que é o desejo é que constrói a continuidade no samsara. Então, se no momento do desenlace material eu ainda estou insatisfeito, né, ainda existe algum desejo por ser realizado, algo que não foi conquistado, e aquilo permanece produzindo desconforto, insatisfação, então é feito um novo corpo para que esse desejo possa ser realizado, ou mesmo para que se possa ter uma maior compreensão a respeito da realização dos desejos, do quanto nós podemos ou não controlar a vida, a manifestação e etc. Então a gente pode entender que esse ego que vai sendo construído ao longo de muitas vidas também está relacionado com esses desejos insatisfeitos, essas insatisfações perpetuadas. E se a gente for pensar assim, veja, todos nós encontramos em algum momento essa lista de presentes do ego, né? Que são os desejos que a gente quer realizar. E assim, é óbvio que uma pessoa com um senso um pouco menor, um pouco mais brando do ego, mesmo quando ela constrói um desejo, aquele desejo, ele busca uma satisfação e uma felicidade. Mas não necessariamente aquela felicidade, ela, como eu posso dizer, é exclusivamente daquele que deseja. Aquele que deseja, ele pode desejar satisfações que envolvam a felicidade de outras pessoas. Não é? E, inclusive, quanto mais a gente envolve as outras pessoas dentro dos nossos desejos e da nossa busca de satisfação, normalmente isso é chamado de altruísmo. O egoísta é aquele que, assim como todos, ele tem uma lista de desejos, também a lista do ego, só que ele definitivamente não está nem um pouco preocupado com a felicidade do outro. Não é? A busca dele pela realização do seu próprio desejo é aguda. Aliás, vamos tirar essa palavra desejo e vamos colocar cobiça. Todo egoísta é cobiçoso. Mas eu vou voltar um pouquinho lá na minha metáfora da religião, né, do egoísmo como uma religião, para dizer o seguinte: o que toda religião tem? Toda religião tem um evangelho, né, um texto oficial, e tem um salvador, né, um redentor. Então, assim, pensando nessa religião obscura, tenebrosa do egoísmo, não é? Todo egoísta acredita que ele mesmo é o Messias da sua religião. Não é? Ele sempre acha que ele é a melhor pessoa, a pessoa mais pura, aquela que é sempre vítima de todos. E por vezes, o egoísta está disfarçado no altruísta. Ele acha que ele considera que ele é altruísta. Até aqui, pegar uma pequena upadesha de Bhagwan, Bhagwan diz assim: quanto à oração pelo bem dos outros, parece tão altruísta na superfície, mas analise o sentimento e você perceberá o egoísmo lá também. Você deseja a felicidade dos outros para que possa ser feliz, ou você quer o crédito por ter intercedido em nome de outras pessoas. Deus não requer um intermediário. Cuide da sua vida e tudo ficará bem. Bhagwan, né? É uma gentileza, uma doçura, né? Cuida da sua vida. Mas enfim, por que isso é assim, né? Veja, a irmã pede para que a gente faça, né, uma verdadeira dissecação do egoísmo. Mas na verdade, quando a gente olha para os apontamentos de Bhagwan, Bhagwan não fica detalhando muito aquilo que a gente vai chamar de limitação. Isso não é de grande interesse. Há uma passagem em que Bhagwan diz que alguém vem para Bhagwan e pergunta sobre os upadis, sobre os anexos, né, os muitos atributos do engano, da ilusão.
E Bhagwan diz, quando você vai colocar o lixo na rua, você abre o lixo, tira tudo que está lá dentro para ver cada coisa que você está jogando fora, ou você simplesmente se livra do lixo? É mais ou menos essa a atitude do Atman Vichara. Então, assim, a apresentação, digamos assim, da doutrina revelada por Bhagwan, a gente não fica se demorando muito naquilo que é objeto de limitação. Porque, na verdade, todo e qualquer desvio de caráter, defeito, vicissitude, etc., é uma limitação característica do engano primordial de se considerar uma pessoa fixa, separada, como Mohini veio apresentando aqui, né? O quadro da febre geral, né? Todas as vezes que a gente identifica essa presença dessa identidade falsa, fictícia, com ela nós estamos identificando o quê? Todos os seus elementos sintomáticos, digamos assim. Então, quando a gente fala do egoísmo, a gente só está falando do sintoma e não da causa. A causa é o mais importante. Claro que é muito válido a gente estudar também estes elementos, mas sempre tendo em foco que, qualquer que seja o papam, o pecado, a limitação, é uma expressão dessa identidade falsa que provavelmente surgiu por nossa insegurança, pela falsa inferência de achar que somos o corpo. Este engano, que é comum à maioria esmagadora dos entes humanos, no egoísta está extremamente agravado. A noção dele de ser o corpo é praticamente suprema. Enquanto eu acompanhava a sua fala, Nanda, me veio assim uma coisa que eu sinto que internamente, talvez o impulso em agradar seja algo referente ao Atman. Talvez nós tenhamos internamente esse movimento interno de gerar felicidade, de gerar benesses, de promover alegria e satisfação. No entanto, a falsa identificação com a personalidade ilusória faz com que nós, a grande maioria de nós, com maiores ou menores doses de egoísmo, tenhamos essa tendência de gerar felicidade para si próprio, esse si próprio sendo a identidade individual fictícia. No entanto, o desejo de agradar, quando identificados com o ser, é o desejo de agradar ao mesmo ser em tudo e em todos. Então, talvez esse impulso acabe encontrando ali um caminho, mas que acaba saindo torto, porque justamente como nós estamos aqui compartilhando a origem da coisa, a falsa identificação que faz com que tudo se perca, todas as vicissitudes estão relacionadas com essa identificação com a personalidade que é ilusória. Existe um desenvolvimento natural dessa procura por satisfazer os meus, que estão relacionados com família, amigos, etc., pessoas a quem a gente tem apreço. Isso, tem gente que acha que merece uma corneta e uma chuva de lantejoulas porque deseja o bem para os seus familiares. Isso é o mínimo. É o básico, isso não é virtude, isso é o mínimo do bom senso estando no mundo dual. Agora, claro, quando esse desejo de proporcionar contentamento aos meus se expande para que este meu seja a família humana, a família de todos os seres, então aquele vasana que está relacionado com a vivência familiar, ele se torna um Shuddhavasana, ou seja, ainda ele é um fator limitante, no entanto, ele é puro, Então ele percorre caminhos que vão dar na santidade. E depois ele deixa de ser um desejo, porque na verdade o Atman ele não deseja nada, O bem que se faz é feito sem saber que se faz, Então a virtude que nós contemplamos num grande sábio, tal como Shri Ramana Maharishi, aquilo é espontâneo, não é algo que é premeditado, deliberado, mesmo porque o Gyani,
ele passa a ser um instrumento plenamente capacitado, habilitado a expressar no mundo Bhagwan, ou seja, Deus mesmo. Ora, o extremo oposto do Jivamukta é o egoísta, porque ele também é um instrumento plenamente habilitado para poder ser a manifestação do ego. Assim como você tem o Jivamukta expressando Deus, você tem o egoísta expressando o ego. Então ele é um asura, acaba se comportando no mundo como uma entidade demoníaca. É um asura. Agora, não nos enganemos. Todos nós levamos dentro Bhagwan e também um bom tanto de asuras, né? De comportamentos assúricos, não luminosos. Então aqui, acredito que a gente pode trazer uma conversa aqui com Bhagwan que vai falar um pouco do quê? Por que é importante o sadhana? Qual é o benefício? Né? A pergunta é, qual é o benefício de alcançar o verdadeiro autoconhecimento? Somente quando alguém se conhece como eu, o bem real pode ser feito a todas as criaturas da Terra. Como? Somente quando o autoconhecimento surgir, a verdade será sabida que só nós somos a realidade de todos os seres vivos. E somente então o verdadeiro amor a todos florescerá em nosso coração. Até que esse autoconhecimento seja obtido, não se pode amar verdadeiramente todas as criaturas, apenas conversando e se propagando em plataformas. Ame o seu próximo como a si mesmo. Somente quando se experimenta o mundo inteiro e todas as almas nele, como a primeira pessoa do singular, é que o amor verdadeiro, um amor por não outro, Ananya Bhakti, será alcançado. Somente esta autorrealização é a raiz da fonte, sem a qual a paz, o amor e a felicidade não podem prosperar na Terra. Portanto, a única e imediata necessidade do mundo é a autoindagação, o remédio que destrói o ego mau. Somente um verdadeiro conhecedor do eu, Atmagnani, pode realmente servir o mundo perfeitamente. A mera existência na Terra de tal Gnani é suficiente para garantir o bem-estar espiritual e moral de todo o mundo. Muito bem. Então, sabendo qual é a meta, onde é que o autoconhecimento nos leva, a gente já entende tudo o que precisa ser entendido sobre o egoísta e o egoísmo em si, não é? Porque tudo aquilo que é diferente disto, ou seja, de se estar unificado com a fonte de autoconhecimento, com a fonte de beatitude, de gozo espiritual que é o nosso coração, o Atma, obviamente, o egoísmo estará manifesto em maior ou menor grau. Então, pode ser que a questão surja para alguém, não sei se é o caso da amada irmã, não estou dizendo que é, mas pode ser que surja para alguém olhar e falar assim, poxa, eu consigo reconhecer tal fulano ou ciclano que é muito egoísta. Ou seja, a gente reconhece um egoísta. Enquanto a gente reconhecer um egoísta, de certa forma a gente pode dizer que tem um pouco de egoísmo na gente. Não é? Senão não seria possível a gente reconhecer. Então, quando nós damos de cara com uma pessoa que está emanando, expressando no mundo um egoísmo tão radical, tão agravado desta forma, nós sabemos que tanto ele quanto nós mesmos somos dignos de compaixão. Então, a gente busca refúgio na misericórdia divina para que nós possamos nos encaminhar para aquilo que é a meta do autoconhecimento. Ainda que a gente possa dizer que o próprio autoconhecimento é a meta. Porque na medida em que a gente se conhece mais e mais profundamente, menos espaço daremos para a manifestação do ego. Por quê?
Veja, o ego, o egoísta e o egoísmo, eles não têm existência real. Se o ego não tem existência real, onde está o egoísta? Ele também não existe. O egoísta não percebe. Aquele que está dedicando-se a este autoconhecimento, a esta observação profunda de si mesmo, vai descobrir que o ego não existe. E todas as vicissitudes serão transcendidas. Não apenas o egoísmo. Ciúme, ódio, avareza, enfim, ponham todos os pecados capitais, todas as muitas cabeças dos demônios mais tinhosos e feios que tem ali nos Puranas. Todos eles são destruídos pela arma divina. Aí eu queria só fazer um pequeno, não sei se Mohini ainda completa, mas eu queria fazer um pequeno comentário aqui. A pergunta "Quem sou eu?" de Bhagwan foi comparada pelos devotos ao disco no dedo de Vishnu, aquele disco de energia. Então, quando as pessoas iam, às vezes as pessoas iam até Bhagwan e queriam discutir, sabe, debater aspectos, como a gente está fazendo aqui, debatendo aspectos da ilusão. E aí tem uma passagem, eu vou fazer a leitura desse texto, vou achar ele e vou fazer a leitura para vocês, mas tem uma passagem que o Kavyakanta Ganapati Muni, que foi quem deu o nome, né, Shri Ramana Maharishi, identificou o Bhagwan como um Maharishi, ele ia começar uma discussão com o Bhagwan e falava assim: a gente só vai abrir essa conversa se Bhagwan prometer não usar a sua arma divina. Porque podia acabar com tudo, dependendo da pergunta, da conversa, que começasse ele a virar e dizer: quem? Pra quem? Pra quem que surge isso? Entende? Aí acabava a conversa. E aí teve uma vez que ele acabou sem querer, assim, Bhagwan na discussão ali, ele citou Shankaracharya e na frase Shankaracharya perguntava: pra quem surge? Então, Bhagwan usou a arma, todo mundo desistiu e saiu andando, né? Então, pra quem que é o egoísmo? Acabou. A questão, não existe mais pergunta nenhuma, não existe mais desenvolvimento de fala nenhuma a ser feita, porque Bhagwan acabou com tudo. Então a gente pode também acabar com tudo, olhar pra tudo isso e dizer: pra quem? Quem é o egoísta? O egoísta existe? O ego existe? E aí acabou a questão, não é? Perfeito. Não sei se você ia trazer alguma outra perfeito, coisa. É isso mesmo. Essa é a arma que destrói toda essa elucubração que, no final das contas, né, é onde a gente fica muitas vezes ali no campo mental tentando compreender, mas a gente fica tentando compreender e muitas vezes esse é um caminho para a gente conseguir sair desse jogo, né? Às vezes a gente se engendra numa coisa até que ela vai nos apertando, nos espremendo pra gente conseguir sair do jogo mental. E eu acho que a arma de Bhagavan deveria ser uma coisa assim muito poderosa, ainda que muito terrífica, mas muito poderosa, porque daí você nem entra no jogo, né? A hora que você vai entrar, você já sai. Lá vem Bhagwan com a arma, porque ele pergunta pra quem surgiu, acabou, não tem mais conversa, todo mundo fica quieto, entendeu? Ele mesmo ficava quieto e era um silêncio que reinava, não é? Mas assim, acho que é muito, muito valioso a gente investigar, descobrir com absoluta certeza, mas nunca perdendo em vista quais são os meios pelos quais todos estes elementos, ao serem analisados, encontram a sua solução, não é? A gente poderia virar aqui e dizer ainda: poxa, o egoísmo, qual é a guna mais predominante nele? Sei lá, para mim me parece que o egoísmo está relacionado com o Rajas Guna. Então ele é muito igíneo, está relacionado com uma natureza cobiçosa mesmo. Cobiçosa, não é? Então assim, de novo, se a gente olhar para o egoísmo como um agravamento do senso de eu sou o corpo, você também vai entender que ali existe uma predominância da guna rajas. Tem muito fogo aí. Entende? Uma atitude mais satívica na vida vai diminuir o nosso egoísmo. Bom, enfim, estamos voltando aqui na elucubração, né? Mas aí uma coisa que eu acho que é importante também a gente estar bem atento é o quanto o universo contemporâneo aqui, né, o mundo contemporâneo está estimulando esse rajas em todos nós, né? O egoísmo é algo altamente estimulado pela propaganda toda que existe
por aí, nas redes e tudo mais. É assim, é excessivo, é visivelmente excessivo. Você precisa um mínimo de sensibilidade para perceber o quanto o egoísmo é exacerbado, estimulado, vendido nas redes sociais e em tudo isso. Não, né? é uma religião que prospera com bastante fanáticos, né? Muitos fanáticos, muitos... É uma religião com muitos missionários prontos para te converter a ela. É perigoso. Se nós olharmos para o que é o mundo contemporâneo, abrindo uma outra janela cósmica aqui, mas se a gente olhar para o mundo contemporâneo, veja, você nem precisa sair de casa para cometer todos os tipos de papãs. Todos os pecados que você imaginar, você já consegue fazê-lo na sua casa com um celular na mão, por exemplo. Ok? Então, assim, o Sansara, ele está otimizado, porque o Sansara ele é uma produção da nossa mente identificada. O Sansara ele não é simplesmente o mundo. O mundo não. O mundo, já disse isso em algum momento, acho sempre bom de frisar. A palavra mundo é o contrário de imundo. Ou seja, o mundo é puro. Imundo está sujo, mas o mundo não. O mundo é imaculado. O mundo é uma manifestação de Brahman. O mundo sem Brahman é Maya, é ilusão. Mas o mundo com Brahman é pureza, é imaculado. Aí até Maya deixa de ser Maya no sentido de ilusão, e sim de mesura, de medida. Correto? Então, o que nos interessa acima de tudo é olhamos para aquilo que é a limitação, identificamos a causa dela e então extirpamos ela com a arma divina que Bhagwan nos emprestou. Bhagwan é mais do que Vishnu segurando lá, entende? Bhagwan é Vishnu dentro de todos nós. Todas as vezes que você pergunta para quem surge isso aqui, é Vishnu em pé, com o disco lá, naquela disco de energia no dedo dele, prontinho para decepar a cabeça de qualquer demônio muito feio, para destruir com os asuras internos, não é? Acho que dá pra gente encerrar mais ou menos por aqui, porque realmente não sei se a gente conseguiria expandir mais o tema e não sei se é necessário, mas, né, para dar aquele encerramento nobre, citação de Bhagwan Sri Ramana. É o egoísmo que põe o homem prisioneiro deste mundo, que ele procure libertar-se. A verdadeira renúncia está no abandono voluntário do nosso ego ilusório e enganador. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.